Falar sobre o Flamengo, que venceu na Conmebol Libertadores, fora de casa, bateu a LDU por 3-2 e agora a gente ouve os personagens da partida. A gente começou com a intensidade muito forte, mas depois realmente a altitude acabou prejudicando a gente, mas nós tivemos força para poder segurar a equipe deles, criar chances de gols e a gente foi muito feliz na frente ali, na criação dos nossos gols. A gente tem mais jogos pela frente e o Flamengo sempre que entra em campo quer vencer, então se for possível vencer todos os jogos da fase, a gente vai em busca disso, claro que é muito complicado. Extremamente grato por trabalhar num clube que ofereça tantas condições e principalmente trabalhar com jogadores tão especiais no dia a dia, que tem tanta capacidade técnica de resolver o jogo, que procuram sempre o melhor para a equipe, que compram as ideias que a gente faz. A gente tem que comemorar coisas boas que a gente faz. Claro que sempre tem coisas para corrigir, mas a gente tem que saber também dar valor às coisas boas que acontecem no clube. Hoje igualei o Zico, mas quero passar ele, quero aumentar a vantagem. Então, eu acho que é sempre assim, sempre pensando no próximo jogo, pensando nas marcas individuais, claro, mas também acho que a coletiva é sempre superior, porque eu sei que estou jogando com companheiros realmente extraordinários. Gabigol, Rogério Ceni, olha só, hein? A marca histórica alcançada pelo Gabigol são 16 gols na Libertadores, empatando com o Zico. E mais atrás estão Bruno Henrique, Tita e também o Gaúcho. Marra, bom, oi. Gabigol, acho que ele... Gabigol acho que vai até dobrar isso daí, hein? Porque ele tá escrevendo uma história aí que a gente não sabe onde vai parar, Marra. A gente não sabe onde vai parar. E ele não está querendo parar, não. Porque o funcionamento do time é muito bom. E naquela época também, né, Bruno? Acho que é preciso destacar isso, né? A Libertadores do Zico, um contexto histórico ajuda, gente. Naquela época ia só o campeão e o vice. E era complicado. E muitas vezes ficavam no grupo, muitas vezes não. Durante um tempo foi assim. Os brasileiros ficavam no mesmo grupo. Ou seja, a dificuldade é maior ainda. Hoje em dia, o contexto ajuda o Gabigol. O Flamengo todo ano está na Libertadores. Isso vai acontecer com muita frequência. E o Gabigol, se continuar no Flamengo, e acho que vai continuar, tem tudo para continuar, ele vai sim acumular números bem maiores, bem melhores. O que não tira o brilho do Zico. Por isso que é bom um pouquinho de contexto histórico. Eugênio, eu sei que você preparou uma análise para o Fã do Esporte também sobre a vitória do Flamengo. A gente vai colocar as imagens na tela e aí peço para você analisar, então, por favor. Eu pedi para separar só dois momentos. Esse é o segundo gol do Flamengo. Veja a intensidade na marcação. O time da LDU não consegue trocar passes. Vai lá, quem rouba a bola é o Bruno Henrique. O Diego cai no chão, levanta, consegue recuperar. E aí o Flamengo, aliás, que toque de calcanhar ali do João Gomes, hein? Nós estamos falando aqui, ontem falamos muito sobre a ausência do Gerson e hoje ninguém tocou no nome dele. João Gomes entrou no meio campo e jogou bem. Mas a grande diferença é aí. A gente vai ver uma atitude no segundo tempo diferente do Flamengo. Veja como a LDU ela consegue construir as jogadas sem que seja tão apertada. O Flamengo meio que para, troca de passes, a bola vai rodando. E a LDU teve uma série de chances construídas pelo lado do campo. Olha só o Alciva como recebe essa bola. Pensa, olha, levanta na esquerda, o Ayala domina, ninguém chega, ele cruza e aí sai o gol do Borja. Uma longa troca de passes da LDU. E esses dois lances juntinhos, eles evidenciam a diferença de atitude do Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Acho que essa é a grande questão do jogo. O que foi que determinou essa queda na intensidade de marcação do Flamengo, que fez com que ele fosse dominante na primeira etapa e caísse na segunda? Foi a altitude? Foi alguma soberba de alguém que achou que o jogo estava controlado? É isso que eu quero deixar no ar, a questão. Por quê? Porque esse tipo de situação não pode se repetir. O Flamengo quase deixou de ganhar um jogo e ele foi muito superior no primeiro tempo.
Acho que Bruno, a altitude não é, né, pelo menos assim, eu acho que a altitude não é, porque isso aconteceu no jogo passado. Exatamente isso que eu ia falar, Bruno. Não é alto no Rio, não, né, Mário? Eu ia falar exatamente isso. Que claro que, Bruno, essa coisa de mar eu não compreendo aqui em Minas Gerais, eu não tenho muito contato com esse trem, não. Mas eu ia falar exatamente isso, porque é claro que a altitude influencia, né, Marra? Mas essa queda, talvez essa não pressionou tanto, né, como o Flamengo fez na primeira etapa, a gente também viu contra o Lacaleira. Então, mas eu entendo que é construção, gente. O Rogério agora tem mais dados. Ele dá para falar que é pequeno, mas ele já tem um certo padrão. O time tem caído em algum momento, tem se desligado em algum momento. Não tô com isso, gente, desmerecendo a questão da altitude e nem que o adversário também trabalha no intervalo. Isso tudo é verdade, isso tudo acontece. Só que o Flamengo tem mostrado uma queda. Também é um outro fato. Mas acho que o time vai se equilibrar ainda mais. Acho que o time vai crescer. Para um momento inicial, para um início de uma competição tão complicada como é a Libertadores, eu ainda vou valorizar que o Flamengo tem, por mais que vacilado, reencontrado forças para ganhar jogos difíceis. Então vamos lá. 2-0. Toma o 2-2. Qual que é o normal, gente? Qual é o normal? É se desesperar. Assusta, né? É se desesperar, é assumir, é assustar, como disse o Bruno. E o Flamengo, pelo contrário, não se assustou, teve força para fazer mais. Então eu ainda consigo, não estou querendo aqui bancar, como é que é o nome daquele livro, gente? Poliana, né? Que tudo tem um lado positivo. Mas eu acho que é necessário a gente mostrar e entender e até conscientizar que é processo, é o terceiro jogo da Libertadores. É só o terceiro. Não, mas essa queda é para preocupar o quanto, rubro-negro? Porque o meu vizinho aqui, viu, Eugênio? Não sei, eu não acho que eu não contei isso para vocês. Meu vizinho aqui, ele é rubro-negro. Também? Oi, Mar? Tá, né? Você tá no grupo do WhatsApp do Flamengo também, não tá? Não entendi, desculpa. Grupo de WhatsApp do Flamengo, você também tá, não tá? Não, esse infelizmente não, mas eu converso muito com o Chapolin, né? Sim. Mas o meu vizinho aqui, ele é rubro-negro. E ele é daqueles que grita, vai na janela, faz escândalo, caramba. No primeiro tempo ele tava on, viu, Eugênio? Empolgadíssimo. No segundo tempo que ele xingava, porque ele ficou preocupado com essa história de novo. É para ficar preocupado assim, Eugênio? Eu acho que porque, vamos lá, o Marra colocou sim, a LDU mexeu no time no intervalo, né? Tirou um zagueiro, colocou mais um atacante, o Amarília, que inclusive fez gol. Mas isso eu acho que vai além da LDU. Eu acho que a grande diferença foi a postura do Flamengo, que no primeiro tempo não deixou ela jogar. E a gente sabe, é uma fase de Libertadores. Primeiro, deixar muito claro, o Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo ganhou onde ele tinha sofrido derrotas duras nos 2 últimos anos. Ano passado, para o Del Valle, ele levou 5-0 nesse mesmo espaço. Então, eu acho que há uma evolução clara. O Flamengo, acho que há 63 anos não ganhava em Quito, tem uma história dessa. Né? Uma evolução clara de que ele conseguiu entender melhor e eu acho que se preparar psicologicamente melhor para jogar na altitude. Isso a gente viu muito claramente no primeiro tempo. Agora, por que ele no segundo tempo ele sofre 15 minutos sendo metralhado pelo time adversário? E é metralhado por quê? Porque esses espaços que a gente está vendo vários lances aí do jogo, especialmente pelos lados do campo, pela direita, pela esquerda, na intermediária. Olha esse contra-ataque aí, como chega livre o Amarília. O Flamengo deu muito campo à LDU. E num jogo em que você chega de mata-mata, a partir de oitavas de final, isso pode ser decisivo. Né? É uma bola que decide, porque as oportunidades são em menor quantidade, tanto para um lado como para o outro. Se você tem 15 minutos, gente, nesses 15 minutos, a LDU fez um gol logo no início do segundo tempo e martelou o Flamengo sem que o Flamengo esboçasse reação. Eu acho que a própria LDU depois cansa um pouco. E aí o jogo cai no marasmo, ela falou, 2-2 não tá ruim, e até que saiu o lance do pênalti, que foi também um lance que não estava dentro de um contexto de um domínio do Flamengo no jogo. Foi uma jogada, um bom passe do Felipe Luiz, e acaba acontecendo o pênalti no Arrascaeta. Mas não que o Flamengo tivesse ele controlado. O jogo depois do 2-2 ele amornou. Acho que a LDU se deu por satisfeita e o Flamengo também estava ali e acabou conseguindo fazer o seu gol. Mas é uma questão que preocupa essa oscilação dentro do jogo.
que não pode se repetir mais ali na frente. Ontem deu tudo certo, o Flamengo ganhou 9 pontos, está praticamente classificado para a próxima fase, mas ele precisa entender que não dá para oscilar nesse tipo de competição.